Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Paulo, professor de História, e hoje a gente vai falar sobre a civilização do Egito. Você certamente já ouviu falar sobre o Egito, não é? Já ouviu falar sobre as múmias, já ouviu falar sobre pirâmides, certamente também já deve ter ouvido falar de Faraó, ou conhece algum faraó. Isso porque o Egito ele aparece muito em filmes, em novelas, até mesmo desenhos animados. A gente tem muita coisa aí até hoje, né? Naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente, nas histórias que a gente lê, né? Nas histórias que a gente conhece, tem muitas referências aí sobre o Egito, né? Até aqueles também que são mais religiosos, né? Aqueles de vocês que são, né, seguem alguma religião cristã, a Bíblia também traz muitas informações aí sobre o Egito, né? Então a gente vai hoje falar um pouquinho mais, tentar explicar um pouquinho mais e tentar até mesmo quebrar alguns mitos, né, sobre o Egito. Por exemplo, tem muita gente que acha que múmia é assombração, né? Tem gente que acha que múmia era castigo, que era algum tipo de castigo que as pessoas sofriam, né? Então vamos conhecer um pouquinho melhor, né, entender melhor essa civilização do Egito. Bem, hoje, né, nos dias de hoje, em 2021, nós temos ainda um país chamado Egito, né? Ele, inclusive, tem, né, aparecido aí nos noticiários, né, bastante. O Egito, né, hoje, ele é uma república, né, uma república em que a gente tem uma população que segue, né, em sua maioria, a religião islâmica, né, ou religião muçulmana. Mas no passado, o Egito já existia, né, há milhares de anos atrás. Claro que as pessoas vivendo de uma forma absolutamente diferente do que hoje, né? O Egito ele se localiza no continente africano. Então, a África, ela, além de ser o berço da humanidade, é seu lugar onde os seres humanos surgiram, ela também é o local onde existiu uma das maiores civilizações da nossa história, né? Isso marca mais uma vez também a importância do continente africano. Então, na África, há milhares de anos atrás, né? Há muitos e muitos séculos, no período antes de Cristo, alguns povos que eram nômades, ou seja, que viviam se deslocando de um lugar para o outro, esses povos eles acabaram se fixando, né? Acabaram vivendo, habitando um lugar, né? Um único lugar, né? Às margens do rio Nilo. Isso porque, a gente pensando aí novamente na geografia, né, o Egito ele se localiza no nordeste da África, uma região, aliás, não só o nordeste, como todo o norte da África, ele é marcado pela presença do deserto do Saara, né? É uma região também muito seca, né? De clima muito seco. E, né, o local onde era possível, né, para que as pessoas pudessem plantar, criar animais, né, erguer cidades ali naquela região, era a região que ficava em torno do rio Nilo. O rio Nilo é um rio que ele nasce no coração da África e ele vai percorrendo, né, um caminho até chegar ao mar Mediterrâneo. O rio Nilo é o segundo maior rio do mundo, ele só perde para o nosso, né, rio Amazonas. Então, assim, a presença dele ali naquela região foi o que atraiu, né, povos nômades, como eu disse, passaram a se fixar ali. E aí esses povos foram se desenvolvendo, né, esses povos aí foram se organizando em aldeias que eram chamadas ali de nomos. Esses vários nomos que foram surgindo ao longo ali do rio Nilo, eles foram depois também se juntando e acabaram dando origem, em determinado momento da história, a dois reinos, né? O reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. E depois esses dois reinos se unificaram, né, a partir aí do governo de um rei, né, chamado Menes, e aí então se tornou o reino do Egito, né? E o Menes se tornou também o primeiro faraó, né? Faraó é o nome que a gente dá para os governantes do antigo Egito, tá? Bem, ainda sobre o rio Nilo, né?
Então, a gente precisa aqui colocar que o rio foi importantíssimo, né, para o surgimento da civilização do Egito. E assim como também foi para a civilização da Mesopotâmia, né, como foi não o Nilo, mas como foram outros rios, como o rio Tigre e o rio Eufrates. Da mesma forma que a gente viu ali, né, toda a importância do rio, o mesmo serve também dos rios, no caso da Mesopotâmia, e do rio, né, o rio Nilo, para a civilização do Egito. Né? Então, fornecer água para as pessoas, para as lavouras, né, as plantações, né, para as criações de animais. O rio era usado também como meio de transporte. O rio Nilo também enchia, né, anualmente. E aí essa cheia ela colaborava, né? Claro que durante a cheia a gente tinha, né, uma série de situações que eram complicadas, mas depois que essa cheia passava, o solo, né, as margens desse rio, ele ficava uma terra rica, né, boa para se plantar, né? Então, assim, tudo que a gente viu lá na Mesopotâmia em relação ao Tigre e Eufrates vale também, né, em relação ao rio Nilo para o Egito. Né? As civilizações do Egito e da Mesopotâmia foram civilizações que dependeram muito da presença aí de rios. As margens do rio Nilo, né, cresciam, né, diversas plantas que foram depois utilizadas, né, ganharam aí várias utilidades para o povo egípcio, né? Além dos animais, né? Também que existia uma fauna aí muito importante, né? No Rio Nilo e no entorno do Rio Nilo, também existia uma flora importante que era bastante aproveitada. Né? Um dos exemplos disso, a gente tem na verdade aqui dois exemplos bem interessantes, que o primeiro deles é o papiro, né? Que é uma planta que crescia às margens do Rio Nilo, e do caule dessa planta, né? Os egípcios acabavam juntando, fazendo tiras, né? E essas tiras juntas, eles acabaram criando um tipo de papel, né? Daí o próprio nome que a gente dá para papel, né? Digamos que o papiro ele é o ancestral do nosso papel, né? Então os egípcios eles criaram um tipo de papel feito dessa planta, né? O papiro, no qual eles escreviam. A gente lembrar também é importante que além dos povos da Mesopotâmia, os egípcios também estão entre aqueles, né, que foram lá os inventores, né, da escrita. E além do papiro, né, que também servia não só para fazer esse tipo de papel, mas também tinha muitas outras utilidades, como para fazer cordas, cestos e até pequenas embarcações mesmo, né, eram feitas com o caule aí do papiro. A gente tem o linho. Né, o linho ele era usado, né, que fazia-se fios, né, do caule do linho, e esses fios eram usados na fabricação de tecidos, que eram usados não só para as roupas que os egípcios usavam, como também para fazer, né, aquele material que era usado para enrolar, né, as múmias. Tem muita gente que pensa que é como se fosse gaze, né, de hoje em dia. Não é, nem papel higiênico, nada disso, tá, gente? Ali era tecido, né, de linho. Enfim, né, para além aí da importância, né, do Rio Nilo, a gente precisa também, né, aqui pontuar, né, a questão dos períodos da história do Egito. Né? A história do Egito é uma história bastante longa, né? Como eu disse a vocês, ela começa ainda antes de Cristo e ela pode ser dividida em 4 fases. Né? A primeira é o chamado período pré-dinástico, que é justamente aquela fase, né, em que as populações nômades começam a viver em torno do Rio Nilo, né, nos chamados nomos. Depois, a partir da unificação do Egito, a gente tem o Antigo Império, né, que foi uma época de grandes construções, né, no Egito, entre elas as pirâmides, né, as famosas pirâmides do Egito. E depois disso nós temos o Médio Império, né, uma época aí, que ela termina com a invasão, né, o Egito sendo invadido por um povo, né, os Iquisos. Depois os egípcios, na fase seguinte, conseguiram se libertar desses invasores, mas, né, aprenderam muito, né, com eles, conheceram muitas tecnologias novas que fez com que a civilização egípcia alcançasse, né, um grande progresso na fase conhecida como Novo Império, e levasse inclusive os egípcios a fazer várias conquistas militares. Né? Os egípcios conquistaram vários territórios
né, próximos ali, né, já avançando no sentido do continente asiático, né, se tornaram um povo conquistador, até ser conquistados novamente, e aí depois, né, levou muitos e muitos séculos para que eles conseguissem a sua independência, né? Entre os povos que acabaram conquistando o Egito, a gente tem os assírios, né, que nós já estudamos, né, já vimos sobre os assírios lá na Mesopotâmia. Em relação às pirâmides, né, as pirâmides, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, elas não eram templos, não eram local de adoração, né, a deuses. Isso é um outro detalhe importante, né? A civilização do Egito é uma outra civilização, né, politeísta, ou seja, os egípcios acreditavam em vários deuses, né? Os egípcios, entre os principais deuses, né, nós temos aí o Ra, né, que era o Sol. O Sol é, né, super importante, considerado um deus super importante. Nós temos também a família de deuses, né, Osíris, né, o pai, Ísis, a mãe, e Horus, né, o filho. Né? Temos muitos e muitos outros deuses que tinham, né, em geral, eles tinham uma aparência bastante interessante. Eles eram representados com o corpo, né, de ser humano, e a cabeça, muitas das vezes, era uma cabeça que representava um animal. O Horus, por exemplo, que eu citei para vocês, né, ele tinha um corpo de humano, mas ele tinha uma cara lá de falcão, né, de ave. Então, isso é um detalhe muito interessante sobre os deuses do Egito. Então, em relação às pirâmides, né, como eu disse a vocês, elas não eram templos, na verdade elas eram túmulos gigantes, né? Mas por que construir túmulos gigantes? Quem que era enterrado, digamos assim, lá dentro, né? Dentro das pirâmides, que na verdade não tinham diversos cômodos, tinham pouquíssimos cômodos, né? Na verdade a gente tinha praticamente 2 câmaras, né, dentro da pirâmide, como se fosse 2 quartos, um para guardar o corpo do faraó, né, do rei, do governante do Egito, e outro para a rainha, né? Então, assim, na verdade, era o túmulo do faraó. E o gigantismo aí, que era uma forma também de propaganda. O faraó mandava construir, né? Os faraós que tiveram seus corpos aí guardados em pirâmides, eles mandavam construir essas pirâmides ainda em vida, né? Como uma prova do poder deles, né? Do gigantismo, da autoridade deles, como uma forma também de marcar aí para que outras gerações se lembrassem de sua existência. E conseguiram, né? Até hoje a gente lembra, né? Quéopes, Quéfren e Miquerinos são os nomes das 3 maiores pirâmides do Egito e foram os nomes dos faraós que mandaram construí-las, né? A gente tem, além das pirâmides, né, que muito fascina as pessoas, temos também as múmias, que não eram, né, como eu disse para vocês, né, ao contrário do que muita gente imagina, não eram monstros, não era castigo. Na verdade, assim, só quem era mumificado eram as pessoas que morriam, né? Não era só o faraó que era mumificado, tá? Na verdade, no Egito, a maior parte das pessoas, sejam ricas ou pobres, elas eram mumificadas. É claro que o processo para mumificar, né, quanto mais rico era o processo, melhor, né? Quanto mais pobre, é algo um pouquinho mais simples. Aliás, não só pessoas eram mumificadas, como também alguns animais. A gente tem, inclusive, gatos, né, que eram mumificados. Por que se mumificava? Primeiro, o que era mumificar? Né? Mumificar era uma técnica que os egípcios usavam, né? Que usavam um tipo de sal, né? Usavam óleos, usavam tecido de linha, né? Usavam toda uma técnica para tentar fazer com que o corpo da pessoa morta não apodrecesse, né? Isso é uma coisa natural, que o corpo de quem morre, daquilo que morre, apodreça, né? Se desfaça. Então, para evitar que isso acontecesse, eles usavam toda uma técnica, né, que envolvia esses elementos todos que eu falei para vocês, para tentar impedir aí esse apodrecimento, para que o corpo pudesse ser preservado. Porque eles acreditavam, né, que depois da morte, né, depois que a pessoa morria, havia uma outra vida, e que nessa outra vida ela precisaria do corpo. Aliás, não só do corpo, como coisas, né, do seu dia a dia. Não é à toa que muitos túmulos que foram encontrados séculos depois, né, alguns até já próximos do nosso próprio tempo, né, quando encontraram os túmulos dos antigos egípcios, muitas vezes encontraram esses túmulos cheios de objetos, né, de objetos de uso pessoal, de riquezas,
né? Até mesmo uma barca foi encontrada em um dos túmulos, né? Porque se acreditava que nessa vida depois da morte as pessoas iam usar não só o corpo, como, né, os seus outros objetos aí. Bem, ainda, né, sobre a sociedade do Egito, né, ela era marcada então pela presença do faraó. Falei tanto aqui, né, do faraó, então mais uma vez o faraó governante do Egito, né? O faraó era considerado um deus na terra, né? Então os egípcios eles eram extremamente obedientes ao faraó, porque desobedecer ao faraó poderia significar também desobedecer ao Deus, né? Como se fosse, a gente entenderia isso como um pecado. Então os egípcios tinham essa crença e por isso obedeciam, né, enormemente o faraó. Mas além do faraó, né, existiam outras pessoas, né, outras funções, né, outras profissões, outros cargos de poder na civilização do Egito, né? A civilização do Egito era uma civilização que era dividida, a sociedade, melhor dizendo, do Egito, ela era dividida basicamente em dois grandes grupos, né? O grupo dos ricos e dos poderosos e o grupo dos pobres e submissos. Nos ricos e poderosos, lá no alto, no topo, né, com mais poder do que todos, o faraó, né? Abaixo deles a gente tinha o sacerdote, aliás, os sacerdotes, que eram muitos, né? Os sacerdotes eles eram responsáveis pelos templos, né, pelos locais de culto aos deuses, né? Então, como era uma sociedade também bastante religiosa, os sacerdotes tinham muito poder e muito prestígio nessa sociedade e também muita riqueza, né? Porque as pessoas, a população do Egito, fazia ofertas aos deuses que, no final das contas, acabava, né, ficando com os sacerdotes. Depois do sacerdote, né, na ordem ali de importância de poder na sociedade, a gente tinha os nobres, né? Quem eram os nobres? Os nobres eram os chefes militares, né? Como eu coloquei para vocês, a sociedade, a civilização do Egito, melhor dizendo, em determinado momento, né, os egípcios se tornaram um império, ou seja, um reino que conquista outros lugares, mas ao longo de toda a sua história, os egípcios se envolveram em muitas guerras, né? Então isso acabou também dando muito prestígio e muito poder aos chefes militares, que eram então, né, nobres na sociedade do Egito. E também a gente tinha os funcionários mais importantes, né, de lá da corte do faraó, da administração do reino do Egito. E esses funcionários mais importantes também eram considerados nobres. Abaixo desse grupo aí, né, dos ricos e poderosos, a gente tem então os pobres e submissos. Quem eram eles? Eram os trabalhadores, né? Entre os trabalhadores, né, a gente tinha, né, desde os artesãos, né, passando aí pelos camponeses, né, os artesãos que faziam lá os objetos do uso, né, cotidiano, do dia a dia das pessoas, né, os objetos que todos os egípcios usavam, os camponeses que eram responsáveis por plantar, por criar os animais, né, viviam, né, nas terras às margens do rio Nilo, de tempos em tempos eram convocados para as grandes obras, né, que o faraó ordenava. Entre essas obras, a da construção das pirâmides. É bom lembrar que as pirâmides não foram construídas por escravos, mas por trabalhadores livres, né? E assim, os camponeses eles eram, né, de tempos em tempos, além de trabalhar no campo, eles eram recrutados, eram obrigados, né, a realizar obras, né, para o governo do Egito, além, né, de também, né, parte lá do fruto do trabalho deles acabava sendo pago, né, como imposto para o faraó, e uma outra parte também oferecida lá aos deuses, né? Eles acreditavam que precisavam agradar os deuses para que a natureza fosse sempre boa com eles, né? E eles pudessem ter sempre, né, uma boa colheita, né? Que o rio Nilo nunca enchesse muito, que nunca existisse, né, secas, né, muito prolongadas. Enfim, né, eles acreditavam muito nisso e achavam que dependiam muito dos deuses e precisavam agradar, né, com sacrifícios aí de parte do que eles, né, trabalhavam, do fruto do trabalho deles, então era oferecido aos deuses nos templos. E a gente tem um outro grupo, né, que era considerado o grupo mais inferior na sociedade do Egito, que eram os escravos. Existia escravidão no Egito, tá?
É bom lembrar que essa escravidão do Egito não tem nada a ver com a nossa escravidão, embora o que tivesse em comum, né, era o fato de serem pessoas que não eram livres, mas a origem da escravidão no Egito era outra, né, pessoas, aliás, no mundo antigo, havia escravidão em diversos povos, geralmente essa escravidão no mundo antigo, no próprio continente africano, né, era uma escravidão que era por dívidas, né, pessoas que eram endividadas e não conseguiam pagar, né, ou, né, escravidão de povos que eram conquistados em guerras, né? Um dos povos mais famosos que teria sido escravizado pelos egípcios foi o povo hebreu, né? Que está ali justamente no livro do Êxodo, né? da Bíblia, né? Que depois virou novela, né? Como os 10 Mandamentos e filme, né? O Príncipe do Egito e tal, que conta um pouco dessa história da libertação, né? Do povo hebreu. Claro, né? Que essa história é contada pelo próprio povo hebreu, né? Então, o ponto de vista deles dessa história, mas eles teriam sido, né, escravizados. E um outro detalhe importante é o seguinte, que também não tinha nada a ver com cor de pele, tá? Não tinha nada a ver, né? Não foram só negros, né, escravizados na história, né? Na história do Brasil, a gente tem índios e negros, né? Na história do Brasil, colônia. Mas na história do Egito Antigo, não, tá? Não tem a ver com, né, ser negro, ser escravo. Aliás, muitos negros, né? Já que a gente está lembrando que a civilização do Egito é uma civilização que surgiu no norte da África, né? Em vários momentos da história, né, do Egito Antigo, os egípcios eles foram governados por negros, né? Existiram, né, vários faraós negros na história do Egito, né? Isso é um detalhe super importante. Então, voltando, né, para a gente fechar aqui, em relação à sociedade do Egito, os escravos, né, eram aqueles que precisavam fazer as piores, né, que era dado a eles as piores funções, os piores trabalhos, os mais difíceis, os mais perigosos, como, por exemplo, trabalhar nas minas, né, debaixo da terra, né, e tal. Então, recolher lixo, esse tipo de trabalho que ninguém queria, né, o que era os mais perigosos, era justamente o trabalho que era, né, entregue aos escravos. E tem outro grupo importante, né, que ele está lá, né, entre, né, os poderosos, mais poderosos, né, e os menos poderosos, que é o dos escribas. A gente já falei para vocês, né, que os egípcios estão entre os primeiros povos que desenvolveram um tipo de escrita, e os escribas eram aqueles que sabiam, né, escrever. Eram pouquíssimas pessoas que sabiam escrever e, por conta disso, essa profissão era super valorizada. Muitos pais, né, queriam que seus filhos aprendessem a escrever para ter, né, aquela coisa de hoje em dia, né, quero que meu filho tenha uma vida melhor, né? Então, isso era uma chance, inclusive, como a sociedade do Egito era uma sociedade muito rígida, dificilmente as pessoas podiam, né, sair do grupo onde elas nasciam. Ser escriba era uma dessas poucas oportunidades, né, que a pessoa, de repente, podia, né, ser um camponês, mas conseguir ali, né, melhorar a sua posição na sociedade, né, justamente a partir, né, dos estudos da escrita, e conseguir ali, né, se tornar um escriba, né, que era aquela pessoa, o nome já está dizendo para a gente, né, muito próximo disso, que era responsável pela escrita. E a escrita egípcia, né, ela era uma escrita que era feita também, né, elas não tinham alfabeto ainda, né, era feita lá com o uso de muitos símbolos, né, os chamados hieróglifos. Tá? Bem, pessoal, então, sobre o Egito, né, é isso. Né? Claro que a gente poderia ficar, né, uma civilização tão importante, a gente poderia ficar horas e horas, né, comentando sobre elas, mas, né, se você deseja conhecer mais sobre o Egito, se você ficou com alguma dúvida sobre a civilização do Egito, então você, né, a gente pode, né, em outro momento aí conversar, né, e a gente aí ampliar ainda mais, né, os nossos conhecimentos sobre o Egito. E é claro, você também pode, né, sempre, e isso é algo que sempre deve ser feito, né, você pode pesquisar aí, né, a gente tem um mundo nas nossas mãos que é a internet, tem que sempre tomar cuidado com o site, né, se é confiável ou não, ver as fontes, né, do Egito, por exemplo, quando a gente fala de história, a gente precisa ver, né, se tem uma boa pesquisa ali por trás, né, daquele site, para a gente poder confiar naquela informação, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, e até a próxima. Tchau, tchau!